Gostaria de chamar a atenção dos amados. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz a todos, amém? É motivo de muita alegria de nessa noite nós estarmos na casa do nosso Deus, nesse culto de doutrina e oração, para mais uma vez nós louvarmos, bendizemos o nome do nosso Deus, através dos nossos cânticos, através dos nossos louvores, e também nós vamos aprender mais da sua palavra, amém? Convido aos amados a colocarem em pé, para junto nós fazermos uma oração inicial. Peço que os amados elevem os seus pensamentos ao trono da graça do nosso Deus e oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, por mais uma vez, ó Pai, estarmos em Tua casa, em Tua presença, onde o nosso propósito, Senhor, é sempre te louvar, bendizer, engrandecer, ó Pai, o Teu santo nome, através, Senhor, das nossas vidas, através, Senhor, dos nossos cânticos, através, Pai, das nossas orações. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, Senhor, nossos erros. Age com graça, Senhor, sobre nossas vidas. Que tudo que vier a ser feito aqui, Senhor, o Teu nome, ó Pai, venha a ser engrandecido. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada alma, ó Deus, aqui presente, de cada irmão, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, trouxe aqui essa noite. Nós não sabemos, Senhor, a vida de cada um, mas o Senhor conhece, Pai, as suas necessidades, as suas dificuldades, Senhor. Fala, Senhor, conosco, ó Deus, essa noite, através dos cânticos, ó Pai, que aqui vão ser entoados, através, Senhor, Deus, da Tua palavra, que vidas, Senhor, venham ser libertas, que vidas, Senhor, venham ser transformadas, lares, Senhor, famílias, Senhor, venham ser restauradas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que ainda não chegaram, se assim vierem, Teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar conduzindo os seus passos, para junto nós Te louvarmos e aprendermos mais de Ti. Assim eu oro, ó Deus, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Queridos, com os amados ainda em pé, vamos louvar o nosso Deus com um cântico que tem como título Grandioso és Tu. Peço que a amada igreja louve ao Senhor e declare que o nosso Deus é grande. Venho também minha vida
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os amados podem se assentar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, ó que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Hino do cantor cristão de número 301. Crer e observar. Jesus confia, sua lei observa. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo faz e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícias de amor, comunhão com o Senhor. Tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido agora que os amados possam abrir suas Bíblias para junto nós fazermos uma leitura. A mesma se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de
toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Chamo aqui à frente o nosso diácono Ivon, que possa assim estar fazendo uma oração de agradecimento. Os amados poderem se assentar. Uma oração de agradecimento pela palavra. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela leitura da palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Senhor ter nos trazido em Tua casa mais uma vez nesta noite, para Te cultuar, Senhor Deus, para Te exaltar. E também Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, qual nós lemos. A Tua palavra, Senhor Deus, que é firme, que é eficaz para nossas vidas espirituais. A Tua palavra que nos fortalece espiritualmente. A Tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade para todos nós. E nós Te agradecemos por ela, Senhor Deus, porque ela nos dá força espiritual. Senhor, venha estar falando conosco grandemente através de Tua palavra nesta noite. Que possamos sair daqui, Deus, edificados por elas em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, diácono Ivon. Antes de nós meditarmos, irmãos, e também passarmos para o estudo dessa noite, nós vamos ter oportunidade, o privilégio de ofertar a casa do Senhor, e assim entoaremos o cântico do hino do cantor cristão de número 417, Brilha no Meu Viver. Singular, mistério agir com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha
esforço a exercer, por mais firme a tua devoção. Em redor ao quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém. Vamos fazer uma oração de agradecimento pelas ofertas. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que tivemos, ó Deus, de te entoar louvores, te exaltar, Senhor, através dos nossos cânticos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa, ó Deus, também essas ofertas que aqui foram entregues, que a mesma, Senhor, venha suprir a necessidade, ó Deus, desse templo, dessa igreja, Senhor. Abençoa também nossas vidas, que o Senhor venha estar continuando, ó Deus, suprindo as nossas necessidades. Obrigado, Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, como de praxe, essa foi a nossa primeira parte. Passo assim a palavra ao pastor Júlio César, que estará fazendo suas considerações e também dando o estudo dessa noite, que é a segunda parte. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, pela santa graça e misericórdia do nosso Deus, estamos reunidos no nome de Jesus, como igreja do Senhor, para aprendermos sobre doutrina. A doutrina, ela é muito importante na vida do crente, porque a doutrina, ela produz na vida do crente uma vida cristã saudável, que glorifique e que exalte o nome do Senhor. É por meio da doutrina que nós alcançamos a maturidade. Por meio da doutrina que nós vamos descobrir a vontade de Deus e também ficar precavido contra os falsos mestres, contra os ataques dos inimigos contra a igreja. É por meio da doutrina. Irmãos, justificando a ausência da irmã Leucimar, está por Castanho, não pôde estar entre nós, e os outros não sei porque não vieram à casa do Senhor essa noite. Não tive no meu celular nenhuma justificativa, mas vamos continuar orando, tá bom, irmãos? Oremos uns pelos outros, para que Deus possa assim agir na vida da igreja, nós possamos sempre estar juntos no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro que nós estamos estudando, que é o livro de Colossenses. Hoje nós vamos iniciar uma nova sessão, um novo tema, e para essa nova sessão, um novo tema, nós vamos ler Colossenses, capítulo de número 1. A nossa leitura, ela vai ser do versículo 24 ao versículo 29, e depois vamos entrar para o capítulo de número 2, versículo 1 ao 3. Colossenses, capítulo de número 1. A nossa leitura vai iniciar do versículo 24 ao 29, e depois vamos entrar para o capítulo de número 2, onde nós vamos ler de 1 a 3, para corresponder o tema que vamos dar início essa noite, que é as marcas do ministério de Paulo. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24, Paulo ele vai nos dizer assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que
que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, e é Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós atribuímos a Tua graça, a Tua misericórdia, por estarmos aqui, Senhor, nesse culto de doutrina e oração, onde nós queremos, Senhor, renovar os nossos objetivos essa noite de estar aqui na Tua casa, Senhor, onde primeiramente nós queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos, Senhor, ter comunhão uns com os outros, queremos ser edificados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, e queremos sair daqui essa noite praticante da Tua palavra, Senhor. Queremos também essa noite, como já fizemos, louvar o Teu nome, adorar o Teu nome da beleza da Tua santidade. Queremos, Senhor, pedir também por aqueles que não puderam estar entre nós, por aqueles que estão enfermos, por aqueles por alguma dificuldade, de desânimo, de não ter mais fé, não ter mais prazer de vir à Tua casa. Senhor, nós recorremos ao Teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencê-los da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor. Se existe alguém que voluntariamente decidiu não vir à Tua casa, procurando outras coisas, nós pedimos graça e misericórdia, Senhor. Assim, Senhor, aceite a nossa adoração, pois nós agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Vamos para a nossa recapitulação. Irmãos, no culto passado nós estávamos com o tema as excelências da pessoa e da obra de Cristo, onde dentro desse tema nós já vimos a relação de Jesus com a igreja, e na última quarta-feira nós terminamos o subtema a relação de Jesus com a reconciliação. E nós paramos, ou melhor dizendo, nós continuamos a partir do ponto de número 3, que foi as bênçãos da reconciliação, que foi do versículo 20, 22 e 23. E nós destacamos duas bênçãos gloriosas daqueles que foi reconciliado com Jesus Cristo. Primeira bênção gloriosa quanto ao passado. Agora nós temos paz com Deus. Antigamente nós não tínhamos paz com Deus, mas essa reconciliação de Deus para conosco, agora nós temos paz com Deus. Por isso que Paulo vai dizer no versículo de número 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue,
da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo, ele trouxe paz para conosco. A segunda bênção foi quanto ao presente. Agora nós temos uma vida de santidade. No passado nós éramos impuros, agora nós temos uma vida de santidade. Por isso que Paulo vai destacar 3 termos que descrevem essa mudança ou essa vida de santidade. Está no versículo de número 22, parte B. Paulo vai dizer que agora nós somos santos, quando ele vai dizer no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. Agora nós somos santos. Segundo, nós somos inculpáveis. Paulo vai dizer, depois nós sermos santos, no versículo 22, ele vai dizer que nós somos inculpáveis. Agora nós não temos mais culpa. Antigamente nós tínhamos essa culpa, mas agora nós somos inculpáveis. E a outra bênção, ou a outra mudança, é que nós somos irrepreensíveis. Ainda no versículo 22, ele vai dizer, ele é santo, inculpável e irrepreensível. Ninguém pode acusar nada sobre nós. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário e pagou por todos os nossos pecados. Então nós não somos mais acusados de nada. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo pegou os nossos pecados e jogou na profundeza do mar, e nunca mais ele vai se lembrar. Por último, ponto de número 4, nós vimos as evidências da reconciliação. Está no versículo 23, Paulo vai dizer, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, como é que eu sei, como é que nós vamos saber, por meio do apóstolo Paulo, que essa pessoa se reconciliou verdadeiramente com Cristo? E Paulo aqui destacou 2 evidências, sem as quais não há garantia de reconciliação. Primeira evidência, a fé, ou melhor dizendo, a firmeza na fé evangélica. Paulo está dizendo assim, se é que permaneceis na fé. Paulo está dizendo, se vocês foram reconciliados verdadeiramente, vocês têm essa firmeza na fé evangélica. Segundo, a constância na esperança do Evangelho. Paulo vai dizer, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, a outra evidência é a constância na esperança desse Evangelho. É aquela ideia que Paulo está dizendo que o Evangelho é que traz esperança para nós. Não existe outro meio o qual o cristão, ou até mesmo a pessoa que não tem Cristo, possa ser transformado se não for pela constância desse Evangelho. Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam ter essa constância nessa esperança. Por quê? Porque alguns adicionam algo ao Evangelho, e Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, ter essa inconstância na esperança do Evangelho. E finalizando, o apóstolo terminou a exposição do texto, revelando 2 grandes verdades. Primeiro, a universalidade do Evangelho. Versículo 23, parte B. Ele vai dizer assim, e que foi pregado a toda criatura
debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz que esse evangelho, ele é universal. Ele tem que ser pregado a toda criatura. Por isso que Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque é por meio desse evangelho que a pessoa ela é transformada. E por último, o privilégio de ser ministro do evangelho. Paulo ele termina essa sessão dizendo assim: Paulo, ou melhor dizendo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, para nós, Igreja do Senhor, nós temos esse privilégio de ser ministro do evangelho, qual foi confiado a cada um de nós. A partir desse momento, nós vamos dar início ao novo tema, começando com uma nova sessão. E o tema geral dessa sessão é as marcas do ministério de Paulo, que vai do versículo 24 ao 29, e do capítulo de número 2, o versículo 1 a 3. Nós vamos destacar 4 marcas do ministério de Paulo. Primeiro, o ministério de alegre sofrimento. Segundo, o ministério de serviço fiel. O ministério de zelo pastoral. O ministério de intenso trabalho e oração. Então, esses 4 aqui são os subpontos. O tema central é as marcas do ministério de Paulo. Então, irmãos, para nós iniciarmos, eu gostaria de dizer que todos nós temos um ministério. Porque para nós não pensarmos, isso é para pastor, isso aqui é para líder. Não, isso aqui é para toda a igreja. Então, todos nós temos o ministério. Então, primeiro subtema, qual nós iremos trabalhar: marca do ministério de Paulo, o ministério de alegre sofrimento. Olhe para a sua Bíblia no versículo 24, Paulo vai dizer assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja de Deus. Irmãos, existe uma denominação que prega pare de sofrer. Vocês conhecem essa denominação que prega pare de sofrer? Mas você conhece o que diz João capítulo 16, versículo 33? Ele diz que no mundo nós teremos aflições. O que eu entendo com isso? O que nós precisamos entender com isso? Que servir a Cristo, ter uma vida cristã, é uma vida de sofrimento, é uma vida de aflições. Então, servir a Cristo não é um parque de diversão, não é um lazer como as pessoas pregam por aí, né? Que em Cristo nós vamos ter todas as coisas. Não, aqui nós vamos ver que o ministério de Paulo foi um ministério de alegre sofrimento. Paulo é um cristão e não masoquista. Você sabe o que é masoquista, né? Aquela pessoa que gosta de sofrer. É aquela pessoa que, em algum momento, ela pega um chicote, começa a bater nas costas, porque essa pessoa ela gosta de sofrer. Então, aqui Paulo ele não é um masoquista. Ele não tem prazer no sofrimento. Vão acompanhando aí no slide, tá bom, irmão? Então, por que ele se regozija no sofrimento? Porque Paulo está sofrendo e mesmo assim ainda é feliz. Por quê? E por quem Paulo está sofrendo? Paulo, no versículo 24, ele diz: irmãos, agora me regozijo. Ou seja, irmãos, eu estou feliz. Paulo está dizendo: agora me regozijo
nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja de Deus. Então a pergunta é: por que e por quem Paulo está sofrendo? Aí a resposta vem no nosso primeiro ensinamento. Irmãos, o sofrimento de Paulo é por causa de Cristo. Paulo vai dizer assim: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Olha o que é que essa nota de Warren Wiersbe diz assim: corretamente afirma que o sofrimento de Cristo chegou ao fim, mas seu povo, que somos nós, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. Então, o sofrimento de Jesus Cristo, quando ele foi à cruz do Calvário, ali se encerrou o sofrimento de Jesus Cristo. Mas esse sofrimento, ele passou à igreja. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 24: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, Cristo, que é o cabeça da igreja, ele sente sofrimento do seu povo. Vamos ler esse texto aí que está aí, os irmãos. Está tudo nos slides aí, tá bom, irmãos? Tive o trabalho de colocar tudo no slide com o objetivo de melhorar a nossa compreensão e trazer o mais possível de clareza para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Atos, capítulo de número 9, versículo 4. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que Cristo, que é o cabeça da igreja, ele sente o sofrimento do seu corpo. E Paulo suportava a sua parcela de aflições, como outros fariam depois dele. Olha o que diz esse texto aqui de Atos, capítulo de número 4, melhor dizendo 9, 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Cristo está no céu, né, e faz uma pergunta por Paulo, ainda que era Saulo que estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Isso demonstra para nós que nós, como igreja do Senhor, somos aqueles que vamos sofrer pela causa de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre, né? Por isso nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo de número 10, nós vamos ver duas referências, tá? O que eu estou dizendo? Que Paulo, ele sofreu por causa de Cristo. E o que eu quero que nós entendamos é que nós também precisamos sofrer por causa de Cristo. Aí Mateus, capítulo de número 10, versículo 24, eu estou dizendo para os irmãos que nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, não somos maior do que o nosso mestre. Mateus 10, 24. Ele vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então existe aqui uma hierarquia. Nosso mestre está acima e nós, como servos, como discípulos, estamos abaixo. Aí, para corroborar com isso, vamos lá para João, capítulo de número 15, versículo 20. João 15, 20. O próprio Senhor Jesus Cristo,
É o que diz essas palavras. João 15:20. Amém? Leiamos. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então o que Jesus Cristo está dizendo? Olha, vocês precisam lembrar que vocês não são maior do que eu. Se perseguiram a mim, vocês, Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, vocês também serão perseguidos. Isso nós entendemos, quando nós somos perseguidos, vai trazer para nós sofrimento. Por isso que Paulo, aqui, irmãos, voltando para o nosso texto, ele diz: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo aqui, ele se regozijava. Paulo aqui era aquele que tinha alegria. Então, se o mundo perseguiu a Cristo, perseguirá nós também. Marcos 3,13. Vamos ler somente essa 2 Coríntios, senão fica muito repetitivo. 2 Coríntios 4,10. Para nós entendermos, irmãos, que nós precisamos sofrer por Cristo. Olha o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 10. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 4, 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, sempre eu vou levar no meu corpo o morrer de Jesus Cristo. Então, o sofrimento de Jesus Cristo, ele parte também para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que sempre ele levaria o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmãos, eu me regozijo, irmãos, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então, os apóstolos, eles sempre foram aqueles que se alegraram por considerarem digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus Cristo. Vocês estão percebendo que é só sofrimento, irmãos? Dá para nós entendermos, pare de sofrer? Não dá. Daqui para frente só é sofrimento. Mas eu achei interessante que esses apóstolos aqui, em Atos capítulo de número 5, eles diziam: eu sou digno de sofrer por Cristo. Atos capítulo de número 5, olha o versículo de número 41. Atos 5, 41. Vamos pegar do 33, irmãos, que aqui a gente tem o contexto, né? O contexto mais apreciado, né? Porque os apóstolos Pedro e os apóstolos foram presos, né? Por que queriam fazer com eles? Primeiro eles estavam fazendo muitos milagres, depois prenderam eles e levaram a comissão de Gamaliel. Vamos pegar do versículo 33, assim a gente vai entender. Eles, porém, ouvindo, e se enfureceram e queriam matá-los, Pedro e os discípulos. Mas, levando-se no sinédrio,
um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Olha o versículo 41 que nos interessa. E eles, se retirando do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. Qual é a ideia que nós temos aqui, irmãos? Esses apóstolos saíram alegres, apanharam por causa de Cristo. Ele vai dizer: eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome, o nome de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Quando nós entendemos que, assim como o apóstolo Paulo, ele teve um ministério de alegre sofrimento, assim como o apóstolo Paulo, ele sofreu por causa de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, também precisamos ter esse sentimento: sofrer por causa de Cristo, ser digno por causa de Cristo. Mas, irmãos, tem o outro lado da moeda. Um cristão, ele não deve sofrer como um ladrão ou malfeitor. Olha o que Pedro diz. Por quê, irmãos? Porque tem muito cristão que estão sofrendo, mas não é por causa de Cristo não, tá? Olha o que Pedro diz. Está aí no slide. 1 Pedro 4. Se você sofrer, não sofra por causa disso, pelo amor de Deus. 1 Pedro 4, 15 e 16. Pegado o versículo 12. João Ferreira de Almeida colocou até o título aqui: o sofrimento por Cristo e privilégio glorioso. Até corroborando com o que nós estamos meditando aqui, ele corroborou: o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aí o versículo 15 que nos interessa: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intrometendo em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Meu irmão, que
que temor e tremor. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Irmãos, se você sofrer, sofra por Cristo. Irmãos, não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócio de outro, mas se sofrer, sofra pelo nome, sofra por Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque hoje o cristão ele até sofre, mas ele sofre por motivo errado. Eu acredito que aqui não é o nosso contexto, né, o qual ele está dizendo aqui, sofra como assassino, ou melhor dizendo, não sofra como assassino, não é o nosso contexto, ou como ladrão, ou como malfeitor. Acho que esse aqui já dá para fazer uma aplicação. Ou que se intromete em negócios de outro, né? Então, o que é que Pedro está dizendo para nós? Não sofra por isso. Tem muito cristão que está sofrendo por motivos errados, né? Tem muito cristão que sofre porque não perdoa, que quando a pessoa não perdoa é um sofrimento, né? Tem muito cristão que sofre por se intrometer na vida do outro, né? Tem muito cristão que sofre por insatisfação. Pedro está dizendo, não sofra por isso não. Isso não é sofrimento não, sofra por causa de Cristo. E ele vai estar dizendo, mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Paulo era esse, quando dizia, agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja de Cristo. Irmãos, olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus 5, 10 e 12. Se nós sofremos por amor de Cristo, nós receberemos recompensas. Eita glória, né? Já só de sofrer por amor de Cristo, por causa de Cristo, já é um privilégio. Agora ele vai nos dar recompensa. Rapaz, que negócio é esse? Estou entendendo não, Igor Lohan. Será mesmo? Além de sofrer, agora ainda vai nos dar um presente, porque nós vamos sofrer. Vamos ver. Mateus 5, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10 a 12. Bora ver se é verdade mesmo. Já começa dizendo, bem-aventurados, né? Nós entendemos que bem-aventurados, irmão, sabe que é feliz, né? Então já começa dizendo, feliz os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11, bem-aventurados sois, quando por minha causa, Jesus dizendo, e bem-aventurados sois por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. 12, regozijai-vos. Paulo acho que tinha entendido isso. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo, olha, se vocês sofrerem por causa de mim, se alguém injuriarem vocês, se alguém disser mentira contra vocês, vocês se alegram, tá? Vocês se alegram, vocês não vão lá questionar não, vocês se alegram, vocês se exultem, porque vocês vão ter galardões nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que maravilha, né, irmão? Nós sofremos pela causa de Cristo e ainda ganhar presente, né? Sofrer pela causa de Cristo e ainda ganhar presente. Werner de Boan está correto quando afirma que nada mais falta no sofrimento vigário de Cristo.
e ninguém poderia completá-lo vigorosamente, se ele, o grande Jesus, o Filho amado, o primogênito de toda a criação, tivesse omitido algo. Aí aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses, tá? Quero abrir um parênteses para dizer para os irmãos que o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, ele foi completo. Por quê? Porque senão a gente pode pensar assim, quando Paulo, voltando aqui no meu texto, quando Paulo estava dizendo assim: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Para nós não pensarmos, não pensarmos que nós, como igreja do Senhor, estamos terminando de preencher o sofrimento de Cristo. Não, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, ele terminou naquele momento que Cristo morreu. Então, terminou ali. Só que quando terminou ali, passou para a igreja. Por isso que Paulo está dizendo assim: e preencho o que resta das aflições de Cristo. Para Cristo, sofrimento vigário ali, o qual ele vai dizer aqui, esse comentarista, essa nota, afirma que nada mais falta no sofrimento vigário de Cristo e ninguém pode completá-lo vigariamente. Ninguém pode. Ali terminou o sofrimento de Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando ele preenche o que resta das aflições de Cristo, Paulo está dizendo para nós, igreja do Senhor, que ali terminou, mas nós como igreja vamos continuar sofrendo. Terminou para Cristo ali, e ninguém tem como preencher, porque foi ali que acabou, mas para nós como igreja do Senhor, nós vamos continuar sofrendo. Então, o sofrimento expiatório de Cristo, ele foi completo. Vamos só ver essa passagem aqui para a gente não ficar com essa dúvida. Olha o que diz aí João 19:30. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que o sofrimento vigário de Jesus Cristo, ele terminou na cruz do Calvário. Mas para nós, igreja do Senhor, continuou. Está continuando e vai continuar. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Terminou. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, a morte vigária de Jesus Cristo terminou ali na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado. Mas dali passou para a igreja, porque todos nós vamos ser perseguidos. Tenho duas notas aqui que vai melhorar o nosso entendimento. Uma é de Russell Shedd, em memória, e outra é de Warren Wiersbe. Ele diz assim, diz que essas são as aflições relacionadas ao testemunho cristão. Então não tem nada a ver com a morte de Jesus Cristo, terminou na cruz do Calvário. Mas para nós, que sofremos as aflições, está relacionada ao nosso testemunho cristão. Ou seja, quanto maior o meu testemunho, que Jesus Cristo diz que nós somos o sal, a luz desse mundo, o que vai acontecer? Mais nós vamos ter aflições, porque ele está dizendo aí que são as aflições relacionadas ao testemunho cristão. E Warren Wiersbe, afirmando que as aflições se refere às pressões da vida, às perseguições que Paulo suportou. Em algum momento esse termo é usado para o sofrimento sacrificial de Jesus Cristo.
não é usado para isso, mas sim para nós, que está relacionada ao nosso testemunho cristão. Irmãos, a cada momento que aumentar o nosso testemunho, nós vamos sofrer. A cada momento nós vamos sofrer. Por quê? Porque assim como o mundo perseguiu a Cristo, persegue a igreja por causa de Cristo, assim as perseguições aos filhos de Deus são inevitáveis. Nós não temos como correr, nós não temos como evitar. Por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. As aflições de Cristo são herança do cristão. Rapaz, agora me deu medo. As aflições de Cristo são herança do cristão. Assim como Cristo sofreu, irmão, nossa vida daqui só é de sofrimento. Porém, por causa de Cristo, é o melhor sofrimento que nós temos. Paulo dizendo para Timóteo, olha o que ele diz aí, irmãos. 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O que Paulo está dizendo? Se vocês continuarem sendo fiéis, se vocês continuarem dando o bom testemunho, pode esperar perseguição para vocês, porque vocês querem viver uma vida piedosamente, uma vida voltada para Cristo, uma vida consagrada a Cristo, e Paulo está dizendo: vocês não vão ser nem felizes, vocês vão ser perseguidos, mas por ser perseguidos é que vocês vão ser felizes. Então Paulo está dizendo dessa forma. Então, irmãos, olha essa nota aqui: a igreja não é mais fiel por ser perseguida, né? Por exemplo, nós somos fiel e vamos ser perseguida. Não, é o contrário. Porém, é mais perseguida por ser fiel. Quanto mais fidelidade na nossa vida, quanto mais testemunho cristão nós dermos, nós vamos ser o quê? Perseguido, irmãos. Isso não é um sofrimento para esse mundo que prega hoje, pare de sofrer. Para esse mundo que prega hoje que nós devemos ser felizes, né? E é totalmente ao contrário que Paulo está dizendo aqui. Vamos correr, irmãos. Olha o que essa nota diz. Silas Falcão corretamente afirma que as aflições de Cristo são proporcionais à nossa fidelidade. Isso que eu acabei de dizer. As aflições de Cristo são proporcionais à nossa fidelidade. Quanto mais fiel nós somos, mais nós vamos ser perseguidos. Isso não é um motivo para você ser infiel, não, tá, irmão? É um motivo para você continuar. Isso não é um motivo para você ser infiel, não. É um motivo para você continuar sendo fiel. O cristão que não experimenta as aflições de Cristo, talvez esteja cortando a sua cruzes para torná-lo mais leve. O que ele está dizendo aqui? Que quando o cristão não experimenta essa aflição de Cristo, que passou para a igreja, ele está cortando a sua cruz para tornar-se mais leve. E o que o Senhor Jesus Cristo, não está aí no slide, mas está aqui no meu esboço, Mateus 16:24 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele está dizendo aí que tem cristão que está serrando a ponta da sua cruz, cortar um pedaço aqui, cortar um pedaço, para se tornar mais leve, porque não experimentaram as aflições de Cristo. Então, William Hendrick,
diz: embora Cristo não esteja mais presente fisicamente nesse mundo, né? Ele só está no âmbito espiritual. As aflições, como setas, são destinadas a Ele, cravaram-se em nós. Quando Cristo vivia nesse mundo, Ele vivia perseguido, mas Ele foi para o céu. Então as setas que eram destinadas a Ele, agora é em nós, na igreja, que precisamos sofrer pela causa de Cristo. Nesse sentido é que todo verdadeiro cristão está sofrendo em seu lugar. Nós estamos sofrendo no lugar de Cristo. Vamos ler esse versículo aí. João 15, 18 a 21. O que eu estou dizendo para os irmãos? Nesse sentido é que todo cristão está sofrendo em lugar de Cristo, porque Cristo não está mais presente fisicamente. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João 15, 18, Ele vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo de número 20: lembrai-vos das palavras que eu disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, que sou Jesus, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Por causa do nome de Jesus Cristo é que nós vamos ser perseguidos. E Paulo, ele entendia muito bem isso, por isso que ele se regozijava, por isso que ele preenchia as aflições de Jesus Cristo. Atos 5,41 nós já lemos, né, que os apóstolos se alegravam em sofrer por Cristo. Mas olha o que Filipenses também diz, irmãos. Filipenses capítulo de número 1, versículo 29. Inclusive esse versículo eu li até ontem quando nós fomos visitar o pastor Ciro. Interessante esse versículo, irmão. Olha a graça de Deus aqui no nosso sofrimento. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele. O que nós entendemos aqui, irmãos? Assim como a graça de Jesus Cristo esteve sobre nós de crer nele, também essa graça está concedida a nós de padecer por Cristo. O que é graça? É um favor imerecido que nós não merecemos. Então nós não nem merecíamos estar sofrendo por Cristo, mas Cristo nos deu essa graça, porque vos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo. Isso é graça até no sofrimento, irmãos. Que maravilha! Aí o apóstolo Paulo foi até que provou, quando ele estava com aquela enfermidade, o espinho na carne, e orou a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: não, só a minha graça te basta, somente isso. Fique com a minha graça e com o sofrimento, que isso vai bastar. Então, os apóstolos, eles se alegravam em sofrer por Jesus Cristo. Irmãos, para nós finalizarmos essa primeira marca, que é muitas, vamos verificar 3 maneiras
de tipos de sofrimento que o apóstolo Paulo sofreu. 3 maneiras, rapidinho. Versículo 29. Aflições provocadas por inimigo de Cristo. Ou melhor dizendo, 24. Olha o que Paulo diz. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, no corpo dele, a favor do seu corpo, que é a igreja de Deus. Então Paulo enfrentou acusações, motins, conspiração, açoite, cadeias e prisões, tanto dos judeus como dos gentios. Se voltaram contra ele, foi colocado no barco dos réus e condenado à morte. Então, a aflição que o apóstolo Paulo aqui está se regozijando e está se preenchendo foi provocada pelos inimigos de Cristo, que eram aqueles que queriam destruir a Cristo. Passando para nós aqui, também nós temos os inimigos, que a todo dia nos tenta, que todo dia tenta nos parar. Então Paulo, ele também teve aflições provocadas pelo inimigo de Cristo. Se vocês lerem a história do apóstolo Paulo, aqui ele conta um pouco. Paulo enfrentou acusações falsas, estava questionando o seu apostolado. Paulo enfrentou motins, pessoas se uniram, conspiração. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso em prisões. Tantos os judeus que eram irmãos do apóstolo Paulo, qual ele foi enviado para os gentios, se voltaram contra ele, colocaram ele no barco do réu e condenaram à morte. O sofrimento do apóstolo Paulo foi pelos inimigos de Cristo. Segundo sofrimento do apóstolo Paulo, irmãos, sofrimento de cansaço. Olha o versículo 29. Ele diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo teve uma agenda congestionada e uma alma atribulada, enfrentou prisões externas e temores externos. Então Paulo foi aquele que sofreu, mas ele sofreu de cansaço. Ele vai dizer: para isso é também que eu me afadigo, para isso também é que eu estou cansado. Por quê? Porque Paulo sempre sofreu pela causa de Cristo e por causa de Cristo. O último sofrimento do apóstolo Paulo foi na luta de oração. Versículo 29 nós já lemos, vamos ver o versículo de número 1. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelo Laodicense, por quantos não me viram face a face. Paulo agonizava em oração em favor da igreja. Orar para ele era entrar numa batalha agônica. Se ainda houvesse na igreja líderes dispostos a sofrer na carne, no campo mental e, acima de tudo, na luta espiritual em oração, pode-se ainda esperar grandes investidas contra o território do inimigo. Então Paulo foi aquele que orou, sofreu. Paulo, aplicando o nosso contexto, né? Era aquele que estava conosco no ministério da oração, né? Paulo era aquele que vinha para o culto de doutrina. Paulo, onde tinha oração, Paulo estava lá. Então era o sofrimento na luta de oração. Na luta de oração. Que maravilha, né, irmãos? Então, se nós fôssemos como Paulo sofrer na oração, eu acredito que nós iríamos guerrear mais o nosso inimigo, que está assim, ó, com setas inflamadas, tá? Só atirando no crente. E Pedro vai dizer que em nós está o nosso derredor, né? Rugindo como um leão, procurando alguém para devorar.
Então, irmãos, aqui nós encerramos porque o tempo não vai nos permitir. Próximo estudo será no dia 13 de novembro de 2024. Por quê? Porque semana que vem eu vou estar participando do congresso Fé Reformada. O irmão Márcio vai ficar responsável por trazer mensagem. E hoje nós vimos o sofrimento de Paulo, que é por causa de Cristo. Dia 13 nós vamos ver o sofrimento de Paulo, que é por causa dos gentios. E o sofrimento de Paulo, que é por causa pela igreja. É pela igreja, se assim o Senhor nos permitir. Então que Deus possa nos abençoar, e as aplicações vai ficar por meio do Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos sofrendo como é para sofrer pela causa de Cristo? O que nós poderíamos dizer da nossa igreja? Vamos aplicar entre nós. Será que nós somos perseguidos, irmão, por estar sofrendo por causa de Cristo? Acho que não, né? Estamos não, né, gente? Estamos não, né? Então quer dizer que nós somos infelizes, porque diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo contra vós disserem todo mal. E diz: regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Possamos nos avaliar e nos colocar para sofrer por causa de Cristo.